Feliz sábado a todos. Como é bom ver a igreja novamente assim repleta, cada dia ficando mais cheia, isso é bom. Que podemos nos ver mais. Tivemos um pequeno problema na transmissão, então não está sendo transmitido ao vivo, mas está sendo gravado e logo após vai ser colocado ali no canal do YouTube. Mas os irmãos estavam assistindo também ali o negócio de Itabuna ali também, então tem várias opções, mas infelizmente a nossa não vai estar disponível hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, para a meditação desta manhã. Mateus capítulo 5. Com certeza você já achou aí, então te convido a fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Maravilhoso Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque mais um sábado nós temos o privilégio imenso de estarmos juntos, principalmente com Teu Santo Espírito. E como Tu sempre tem falado a nós, através da Tua palavra, que Tu continue falando, Senhor, para que através do louvor que foi cantado, através da adoração dos dias das ofertas e através da mensagem, a nossa vida seja transformada pela contemplação da Tua palavra. Toma nossa vida em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Bom, eu tinha divulgado já, eu gosto de divulgar antes o tema, né, para já criar uma curiosidade. E o tema desta manhã é o fariseu que habita em mim. Essa palavra fariseu, ela tomou uma conotação muito ruim em nossos dias, né? Você chamar alguém de fariseu, vai chamar para briga, né? É uma falsa concepção, na verdade, desse grupo tão seleto de cristãos chamado fariseus. E alguém quando quer realmente assim esculhambar com outro crente, fala seu fariseu, né? Sinônimo de hipocrisia, sinônimo de falsidade. E eu tinha um amigo que ele sempre chamava todo mundo de fariseu. E aí, fariseu? E aí, fariseu? E todo mundo levava na brincadeira, né? Outro chamou outro, e aí, pecador? Mas acabou que essa palavra fariseu se tornou até um substantivo, né? Olha que farisaísmo esse cara está fazendo. Então se tornou realmente uma palavra de conotação de algo ruim. Mas realmente o que eram os fariseus? Os fariseus, a palavra fariseus deriva de duas palavras, uma do grego, farisaios, e outra do hebraico, prushim, que quer dizer separados. A mesma palavra da palavra kadosh, que quer dizer santo. A palavra na Bíblia santo quer dizer separado. E a palavra tanto farisaios como prushim também significa separado. Então era um grupo especial de santos, separado da sociedade, separado do mundo, e eles viviam exclusivamente para o templo, para a religião e para o sacerdócio que ali existia. Se acredita que no tempo de Cristo Jesus havia pelo menos 6.000 fariseus. Então era uma igreja muito grande, repleto de líderes, e esses líderes, como eu disse, já era chamado de fariseus. Há um livro muito bom que eu recomendo, Pecado e Salvação, do Dr. George Knight, fala um pouco sobre essa vertente, e até algumas ideias era realmente extraído desse livro. Algumas características que chamam a atenção dos fariseus. Perceba que a enciclopédia judaica diz que nós temos realmente uma suposição equivocada em dizer que todo fariseu era símbolo de hipocrisia ou símbolo do que Jesus chamou os fariseus de raça de víbora. E às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote e temos essa falsa concepção do que era realmente os fariseus, né? Algumas características interessantes é que os fariseus eram extremamente dedicados à causa de Deus, dedicados à obra, dedicados ao trabalho, né? O próprio livro, como citei, Pecado e Salvação, na página 10, diz que eles eram um povo totalmente dedicado a servir a Deus, desde o instante que se levantava pela manhã, até a hora que se recolhia à noite. Então não era uma espécie de pastor, porque pastor ele via apostolado, ia pregando, mas o fariseu ele era o trabalho exclusivo do templo. E esses 6.000 ia se reservando pela sua escala, mas ele tinha já na sua vida diária essa preservação da doutrina, da lei, do culto. Então desde quando ele acordava, ele havia rituais nessas orações, e ia até o final
do dia. Para os fariseus não havia tempo ruim, então sempre eles estavam dispostos a servir ao Senhor na sua casa. Pode voltar, deixa lá onde estava, aí eu vou passando aqui e a gente vai passando junto, tá bom? Também eles tinham a dedicação exclusiva. O pastor hoje adventista tem essa dedicação exclusiva, aonde ele não pode trabalhar com uma outra coisa, né? O pastor adventista sim, ele não pode vender livros, ele não pode vender comportar, ele não pode vender outra coisa, ele tem que trabalhar de maneira exclusiva para a igreja. E o fariseu era assim, ele não tinha uma outra espécie de ganho, e também ele tinha dedicação integral. Então, além de não trabalhar com outra coisa, não ter renda de outra coisa, ele deveria estar 24 horas a serviço do templo. Então, por exemplo, tinha algum problema e marcasse uma comissão da igreja, naquela época, 11 horas da noite, todos os fariseus viriam para o sinédrio, e nós percebemos que o julgamento de Cristo foi na madrugada, e eles estavam ali naquele julgamento. Então eles estavam inteiramente disponíveis, de maneira integral e exclusiva para o serviço do mestre. Segunda característica é que eles eram bastante reverentes à palavra. Aí tem uma foto que eu tirei de um culto deles, eles têm alguns acessórios que era bastante importante para expressar essa reverência à palavra, e um deles eu trouxe aqui nessa manhã. Aqui eu estou com um lenço, ou um manto, que é usado pelos judeus. Na oração matinal ele cobria, mais ou menos assim, estou parecendo um fariseu agora? Para fazer jus ao sermão. Então ele cobria assim o seu rosto, sua cabeça, se curvava, e ali ele fazia a primeira oração matinal. E sempre quando ele fazia a oração, ele se revestia do talite. O nome disso aqui é talite, que era um manto para cobrir a cabeça nas orações, e tem um significado muito especial. Quando o fariseu ou o judeu se cobria com o talite, todo mundo também que estava orando estava coberto. Então naquele momento todo mundo era igual, porque todo mundo estava debaixo do mesmo tecido. Uma outra coisa sobre o talite é que o talite também simbolizava a cobertura da presença de Deus. Tem vários significados, né? O tsi-tsi, que são essas tranças, esses nós, cada um tem um significado. As palavras da Torá, escritas nas pontas, também no meio tem a Torá, e tem bastante simbologia. Então eles não liam a palavra e eles não oravam sem antes ter esse período de reverência. Diga-se passagem, antes de usar o talite havia uma oração, né? E eles faziam uma oração, que está escrita em Deuteronômio, capítulo 6, e eles repetiam uma oração, dizendo que o Deus Todo-Poderoso do Universo havia o coberto com a sua presença, e ali ele reverenciava a palavra de Deus, quando ia ler a palavra. Um outro instrumento também que eles usavam, era essa caixinha preta que está na sua cabeça. Volta para mim, a gente vai sincronizar aqui com um toque. Essa caixinha preta na cabeça é chamado de tefilim, que era usado na cabeça e era usado também no braço. Imagine uma caixa, nessa caixa havia um pedaço da Torá, Deuteronômio capítulo 6, e Êxodo capítulo 13, versículo 1 a 16, e eles colocavam na cabeça, porque há aquele texto bíblico, e até o texto bíblico colocado aqui também dentro fala isso, que a gente deveria, colocar sobre a nossa cabeça e sobre o nosso coração. E aí eles enrolavam também esse tefilim no braço esquerdo, e essa caixinha ficava perto do coração, um simbolismo para lembrar da palavra de Deus. Passa mais uma foto, deixa eu ver uma foto, ok? E aí a outra foto, que é o mezuzá, também contendo um pedaço da Torá, um pedaço da palavra de Deus, Deuteronômio e Êxodo, e era colocado sobre todos os umbrais de porta. Se você for em um comércio judaico, vai ter essa mezuzá pendurada lá, em todas as casas. E a gente percebia que quando eles entravam na casa, ou eles tocavam na mezuzá, ou eles beijavam a mezuzá. Diga-se passagem, houve até um problema nessa pandemia, porque todos que entravam na casa beijavam a mezuzá, e era um grande transmissor do coronavírus, e eles tiveram que se adaptar a essa realidade. O próprio Rabi Shimon Bar Yachá, ele diz: quando o homem se levanta de manhã, ele coloca o refilinho tsi-tsi, e no Shekinah, que é a presença de Deus, paira sobre ele e proclama: tu és o meu servo, Israel, através do qual eu sou glorificado.
Então todos esses símbolos eram uma reverência à presença de Deus quando se ora, e uma reverência à palavra de Deus quando nós a lemos. E algumas coisas me chamou bastante atenção em duas oportunidades, como me deparei com a cultura judaica. Uma em Paris, onde eu fiquei hospedado em um bairro judaico, e a outra no próprio Jerusalém, ao ver os costumes e a reverência que eles têm da palavra de Deus. O terceiro ponto que eu destaco, que me admira entre os fariseus da Bíblia e entre alguns judeus, é que eles eram bastante abnegados, eram doados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 28, verso 12, e esse é um diálogo de Jesus com eles, dizendo que ele jejuma 2 vezes por semana e dá dízimo de tudo quanto possuía. Então, além de ser pessoas dedicadas à palavra de Deus, pessoas reverentes, também eles eram pessoas que dizimavam e jejuavam com frequência. E até se havia um costume entre os fariseus de passar pó branco no rosto, para transparecer que eles estavam jejuando há tanto tempo que já estavam magro, raquítico, anêmico. Como algumas de nossas irmãs, que eu já vi quando eu era adolescente na igreja, eu via isso, irmãs que usam saia grande, mas aqui na frente é um pouquinho curta para mostrar os joelhos calejados da oração, Então os fariseus gostavam de mostrar as suas penitências para se consagrar. Então eles jejuavam e eles oravam em praça pública, para que isso fosse bastante externado para as pessoas. Quarto item também, que eles eram missionários. Algumas pessoas pensam errado, não, o trabalho deles era só no templo, eles não pregavam o evangelho. Mas olha o que diz Mateus 23, verso 15, Jesus se referindo aos fariseus, ele diz assim, pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito. Prosélito é recém-converso. Então eles não somente, esses 6.000 trabalhavam no templo, mas eles viajavam para pregar para os gentios e para os judeus que tinham uma cosmovisão diferente. Então ele era bastante missionário na sua obra de pregar o evangelho. E saíam em toda a terra, e mar significa que não somente em Jerusalém, mas na Judéia e até os confins da terra, que pegavam então as embarcações e eles iam além mar pregando o evangelho. Uma quinta característica, pode passar agora, dos fariseus, é que eles eram bastante zelosos pelo templo e também pelas coisas de Deus. Você tem uma ideia, eles têm 613 leis, e essas leis, a maioria delas se remete ao templo, o cuidado com o templo, as orações e todos esses rituais que nós abordamos, alguns deles aqui. Só para você ter uma ideia, só sobre o sábado, existia 1.521 leis. Nós estamos chegando quase lá, a gente só não escreve as leis, mas a gente começa a criar um monte de leis sobre sábado, e os fariseus gostavam disso. Eles foram aprisionados, nós sabemos isso, no Egito, e para que o povo não fosse mais aprisionado, eles sabiam que foram aprisionados no Egito e passaram tanto tempo perambulando no deserto, sem a terra prometida, porque eles transgrediram a lei. E para que ele não pudesse mais transgredir a lei, eles começaram a observar a lei de maneira bastante afim, para que não pudesse voltar novamente no Egito. O Mitzavot, que essas 613 leis, são decoradas desde a infância. E aí, ao decorrer da fase adulta, ele já tem todas as 613 leis decoradas, porque fazem parte da sua tradição, do seu dia a dia, Os fariseus eram eruditos, eles sabiam muito bem a Torá, sabiam a Bíblia, eram muito bons no manual da igreja, eles gostavam das comissões da igreja, de sentar para julgar, para discorrer, para debater a teologia, debater a interpretação das Escrituras. E como eles acreditavam que quando todo o judeu guardasse a mitzavot, a lei, a Torá, sem transgredir nenhuma delas, o Messias então viria. Então eles se sentavam e diziam assim, olha, nós temos que guardar o sábado, e não pode fazer um monte de coisa no sábado, então vamos fazer algumas leis adicionais, para que não corra o risco de um judeu transgredir o sábado. Assim então, o Messias vai voltar, e nós iremos então herdar a terra e estabelecer o nosso reino. Para você ter uma ideia das leis judaicas, quando eu estava em Israel, eu via em todo banheiro tinha um copo, tipo um bule, de ferro, e todo banheiro tinha um bule de ferro e com uma corrente para que ninguém tirasse, porque o judeu, para ler a Bíblia,
ou para alguma cerimônia religiosa, ele precisa lavar as mãos 3 vezes. Então pega o copo, lava uma, lava outra, então 3 vezes ele lava as mãos. E Paulo remota isso lá na frente, falar sobre lavar as mãos, está se referindo realmente ao costume farisaico de lavar as mãos antes de tocar na palavra de Deus. E é interessante, né, essa reverência, né, de lavar as mãos antes de tocar na palavra de Deus. Mas em algum momento esses rituais tomou o lugar da própria espiritualidade. A religiosidade superou a espiritualidade e se transgrediu todas as outras leis devido a elas. Por exemplo, não se pode torcer pano molhado no sábado. Então, se existe um pano, você não pode nem lavar, nem enxaguar e nem torcer. Só pode molhar se for de couro, porque não precisa torcer. Essas leis ainda são seguidas até hoje. Por exemplo, não se pode cortar o papel higiênico. Os judeus, eles cortam os pedaços do papel higiênico já na sexta-feira, antes do pôr do sol, colocam sobre a bancada e no sábado vai usando, dependendo da cidade. Não sei como faz se acabar o que cortou, né? Mas não pode cortar nada de pontilhado, seja rasgar um papel, seja rasgar um livro, ou seja, destacar o papel higiênico. Você está rindo, né? Mas tem também algumas leis parecidas com essa, né? Outra coisa, não pode se dar um nó. Diz a Torá que não é permitido fazer nó de gravata ou amarrar o sapato. Então, se você estiver caminhando e o sapato, por isso que eles usam sandália, para não ter que desamarrar, eles não podem dar nó de gravata, né? E se ele for desfeito, você tem que passar 24 horas do sábado para poder fazer aquele nó. Caminhar apenas alguns metros, você não pode usar utensílios privados em lugar público. Por exemplo, meu óculos é um utensílio meu. No Shabá, eu não posso usar meu óculos em público, eu tenho que deixar ele em casa e sair para o Shabá, para o templo, sem o meu óculos de grau, independente de quanto você enxerga com óculos ou sem óculos. Você não pode abrir envelope. Então, se você tivesse um envelope de dízimo, e se você fosse um fariseu, você não podia abrir um envelope de dízimo. Então, por isso que eles davam um envelope de outra forma. Não pode se escrever e nem apagar. Então, Jesus, quando pega aquela mulher em adultério e ele escreve na areia algumas coisas, e alguns acreditam que eram os pecados dos fariseus, ele estava transgredindo uma lei, porque ele está escrevendo no dia de sábado. E depois aí, apagar também não. Acender fogo, apagar uma lâmpada, ou acender uma lâmpada, e de maneira bem estranha, o fariseu ou o judeu hoje, como se abre a sua geladeira, acende uma lâmpada, né? E como acender a lâmpada no sábado é pecado, na sexta-feira à noite ele desenrosca a lâmpada, guarda, para abrir a geladeira e não precisar acender a lâmpada no sábado, para não poder pecar. Então algumas das 1.521 leis que o fariseu tem para a observância do sábado, e não para a sua transgressão. Então perceba que eles eram bastante zelosos, até ao extremo, com a palavra, com a oração, com os rituais, com os templos. E outra coisa interessante também dos fariseus é que eles eram pessoas boas. Eles não eram pessoas ruins, eram pessoas boas. Lucas capítulo 18, verso 21 diz, e disse, todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ali há um fariseu, diga-se passagem, com alto poder aquisitivo, e se era fariseu com alto poder aquisitivo, a coisa ficava realmente complicada. Ele aparece até para Jesus e diz, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Perceba a concepção farisaica do que é a lei, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então um dos erros teológicos dos fariseus é que eles precisavam fazer algo para herdar a vida eterna. E aí Jesus falou assim, olha, você precisa guardar os mandamentos. E quando a Bíblia fala mandamentos, não era o decálogo, era todos os mandamentos bíblicos, e na concepção judaica, até as 613 leis, mais as 521 do sábado. E ele diz assim, olha, eu tenho feito isso desde a minha infância, então eu já tenho a vida eterna. Se é só isso, então eu já estou garantido, porque eu sigo de maneira bem estrita a lei, eu observo, eu faço as minhas orações, eu uso o talite, eu uso o mezuzá, então eu estou tranquilo, então eu vou para o céu, né? E Jesus falou, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele falou, aí está complicado, não existe isso na mezuzá, né? Não existe isso escrito na Torá, isso aí não está escrito não. E a Bíblia diz que ele saiu, né, decepcionado, porque ele foi chamado para fazer
a tipificação da lei. Mas eles eram pessoas boas, não eram pessoas más. Ajudavam o próximo, eram pessoas que cuidavam das pessoas dentro do que existia dentro da lei, eram pessoas bastante honestas, eram pessoas bastante compromissadas, até que quando você tinha um filho, e quando ele ia chegando à fase dos 8 anos, o sonho de toda mãe é que o filho fosse um fariseu. Porque o fariseu, sabia um espelho, e quando Jesus diz assim, se a justiça de vocês, ele fala isso para os discípulos, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Os discípulos entraram em colapso, sabe? Porque era como se você fosse um corredor. Alguém gosta de correr aqui na Soares Lopes? Alguém gosta de correr ou andar? Pronto, pega vocês aí. Agora vocês vão correr na Soares Lopes com Bolt. Eu falar de Usain Bolt, o maior corredor do planeta Terra. Então assim, agora você vai correr com ele, você precisa ganhar essa corrida. Alguém gosta de jogar bola aqui? Levanta a mão. Zezinho, vamos bater um babinha domingo, e Zezinho. E Zezinho, o cara te chama assim, ó Zezinho, você vai jogar bola, 1 a 1, travinha fechado, e seu concorrente vai ser o Neymar. Então na cabeça do discípulo era isso que Jesus estava pedindo para ele, rapaz, se os fariseus são os tops, eles fazem tudo certo, são inerráveis, eles são bons, são zelosos, eles vivem a vida na igreja, vivem a vida para a religião, como é que eu, um pescador simples, eu, um cobrador de impostos, vou exceder a justiça dos fariseus? A mensagem era impossível para os ouvintes naquele dia. E uma última característica que eu quero destacar dos fariseus é que eles eram adventistas. Porque eles esperavam o breve advento de Cristo Jesus. Apesar que havia uma falsa concepção. Quando se perguntou em um site chamado Bnei Noach, que é Filhos de Noé, eles dizem o seguinte: o primeiro teste de qualquer líder judeu, seja profeta, sábio ou rei, e deve ser o compromisso com a Torá e a mitzvot. Somente alguém por total dedicado completamente a todos os mandamentos da Torá e da mitzvot, com todos os seus detalhes, como explicado pelos eruditos e líderes judeus durante 3.000 anos, podem ser considerados o Messias em potencial. Aí vem Jesus e não segue, escreve dia de sábado, ele cura alguém dia de sábado. Jesus vem e começa a falar que importantes são os pobres de espírito, aí começa a quebrar essa mitzvot. E para o fariseu e para o judeu, ele nunca seria um Messias, porque estava escrito que para ser o Messias, rei ou judeu, teria que seguir estritamente essas leis. Por isso que na cosmovisão judaica era impossível aceitar Jesus como o Messias. Mas isso também eles eram adventistas, porque eles esperavam o Messias, só não entendeu quando o Messias vieram. Mas esse não era o grande problema dos fariseus. Qual era então, pastor, o grande problema dos fariseus? O grande problema dos fariseus é que eles não tinham um entendimento teológico sobre o que era pecado. Não era sobre a lei, não era sobre a graça. A dificuldade deles era sobre o pecado, porque eles entendiam muito bem a lei. Mas eles não entendiam a concepção bíblica e o que Jesus queria passar sobre o pecado. E nós, como temos um pouco desse ranço farisaico dentro de nós, principalmente eu tenho, esse fariseu que existe dentro de mim, podemos correr o risco de ter a mesma falsa concepção, ou erro teológico do que é a palavra pecado, ou do que é exatamente o significado do pecado. Existem algumas palavras na Bíblia para definir pecado. Então, por exemplo, do grego tem 3 palavras, pelo menos, existem várias, mas 3 que são amartia, quer dizer, errar o alvo, quando você sabe que tem que alcançar um padrão e você não alcança. Então você sabe, biblicamente, que você precisa fazer isso. Você se esforça e não alcança. Isso é pecado. Uma outra palavra é adiquia, que é injustiça, que tem a ver também com injustiça social. Você recebe mais do que alguém que recebe menos, e você tem certeza que aquela pessoa necessita de você, e você não ajuda. Isso é injustiça social, e isso é pecado. Uma outra concepção, anomia. Nomos, lei, então anomia é transgressão ou anulação da lei. Toda vez que a gente transgride uma lei, quer seja a lei cerimonial, quer seja a lei de saúde, quer seja a lei decálogo, qualquer lei da Bíblia ou a expressão da palavra de Deus, Jesus Cristo falou algo e a gente não segue, a gente transgride, isso também é pecado. Mais 3 expressões ali do hebraico agora, que é shatá, que quer dizer fazer errado.
fazer a coisa certa, mas não fazer completamente, isso é fazer errado. Outra coisa, cacos, que é fazer o mal, de fazer mal a alguém. E a outra é avém, que quer dizer rebelar-se, aí é o pecado da rebeldia, quando a pessoa se propõe a rebelar-se contra Deus. Mas isso ainda não nos dá a entender o que é pecado, apenas é a etimologia das palavras pecado. Então Mateus 5, nós vamos então entender o que é pecado com as palavras de Cristo Jesus. A Bíblia, ela é a revelação da palavra de Deus, mas Jesus é a transliteração da palavra, do caráter e da doutrina. Maior que a Bíblia está o próprio Jesus, porque Ele é o Deus encarnado. E Mateus capítulo 5, eu não vou ler todo, claro, porque vocês já conhecem o texto. Estamos aqui falando para cristãos, adventistas, que lêem a Bíblia, mas eu queria apenas uma análise do que Jesus queria dizer no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um divisor de águas entre Jesus e os fariseus, porque no Sermão do Monte ele quebrou algumas concepções enraizadas dentro do cristianismo, se podemos dizer cristianismo, porque não existia na época, mas dentro do povo de Deus. Do capítulo 1 ao verso 11, Jesus ele quebra a teologia da prosperidade. Ele diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Então, a concepção farisaica da teologia de prosperidade que existe hoje era a mesma coisa. Se você tem dinheiro e prosperidade, você é de Deus. Se você é pobre e você não está enriquecendo, é porque alguma coisa está em pecado em sua vida. Se você é curado, é porque você tem fé. Se você não é curado, é porque lhe falta fé. E o pecado, diga-se passagem, a sua doença é um castigo de Deus sobre sua vida. A mesma concepção havia na época de Jesus. E Jesus vem quebrar essa concepção. Ei, não é feliz aquele que tem dinheiro, é feliz também aquele que é pobre. Não é feliz somente aquele que se alegra, que está tudo feliz, mas também os que choram. Não é feliz somente os que têm o que comer sempre em suas mesas, e os fariseus eram pessoas ricas, tinha sempre de comer em sua mesa, mas bem-aventurado também aqueles que têm fome. E Jesus quebrou essa teologia da prosperidade na mente dos fariseus. Versículo 12 ao versículo 14, Jesus agora faz voltar a mente deles para um compromisso, dizendo que eles são sal da terra e luz para o mundo. E Jesus introduz para os fariseus que nós precisamos ser sal, e o sal ele tem dois propósitos: dar sabor e a conservação. E a luz tem o propósito de iluminar os caminhos, iluminar a vida, fazer enxergar algo mais profundo que nós não enxergamos. Capítulo 10, versículo 17 ao versículo 19, Jesus agora confirma a lei. Eu não vim revogar a lei, nem os profetas. E quando ele fala de profeta, pode também se referir a Torá, pode se referir também ao Pentateuco. Eu não vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para, o que é que diz a Bíblia? Vim para cumprir. A palavra cumprir vem do grego pleromai, aqui é plerou, que quer dizer transbordar, é encher. O meu cálice transborda, plerou, pleromai. Então Jesus ele não veio revogar. Aí alguns dizem assim: não, Jesus veio cumprir acabou. Não, é um cumprir de um presente contínuo, é um cumprir que existe um ato feito, mas esse ato ele tem a sua permanência de transbordar aquilo que foi feito. Aí depois que Jesus ele rebate a teologia da prosperidade, depois que ele revoga o compromisso de salvarmos o mundo, ele confirma a lei. Agora ele vem no âmago do farisaísmo e desconstrói a concepção farisaica do que era pecado. O verso 20, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não ceder em muito dos escribas e dos fariseus, jamais vocês serão salvos. Essa justiça era mais do que os seus atos. Significa que a justiça não tem nada a ver com o que a gente faz. E significa também que o pecado não tem nada a ver com o que a gente faz. E a vida eterna não tem a ver com o que nós fazemos. E a falsa concepção do pecado fazia o judeu entender que para que ele fosse salvo e santo, ele precisava fazer um monte
um monte de coisa. Sabe, como se a gente estivesse depositando no banco celestial. Hoje eu dei esmola, hoje eu devolvi o dízimo, hoje eu fui para a igreja, eu estou com saldo no banco, aí amanhã eu vou pecar e eu vou balançar. Se na balança da vida eu tenho mais depósito para o bem e para o ruim, então eu vou me salvar por causa dessa balança. E era assim exatamente o que o fariseu pensava. Ele precisava fazer muitas coisas boas para anular as coisas más que ele fazia. E tem muito fariseu moderno pensando da mesma forma, acreditando que a salvação depende de coisas que nós fazemos no templo ou na religião. E o versículo 21 a 28, aí Jesus agora escracha. Ele expande, ele plerou, ele transborda a lei que os judeus tanto guardavam. O versículo 21, ele diz o seguinte, que os nossos atos, não são exatamente os nossos pecados. Por exemplo, o verso 22, ele diz o seguinte, a Bíblia diz que não matarás, mas qualquer um que se irá ou insultar, ou chamar de burro o seu irmão, esse vai para o inferno. É claro que Jesus usa uma cosmovisão farisaica de inferno para pregar para eles. Jesus está dizendo que existe inferno, que vai pegar fogo, não, ele está dizendo sobre perdição. Mas usa ele um termo Hades, porque era um termo da cosmovisão farisaica. Então qualquer um que se irá, qualquer um que insultar o irmão, ou qualquer um que chamar ele de burro, esse vai perder a salvação. Aí a coisa ficou complicada. Porque até então nenhum fariseu matou ninguém. Aí estava beleza, eu vou ser salvo. Agora insultar alguém, o fariseu ficou complicado, porque o nosso bicho lá, complicado, lá quando a gente faz a reunião lá da igreja, o negócio pega, né? Então aqui, será que eu não vou para o céu? Quem é esse homem para dizer que eu não vou para o céu? Um dia eu estava fazendo uma santa ceia, em uma igreja, em um outro distrito, e eu estava acabando de chegar no distrito, eu não sabia o número de igrejas exato, o pastor me passou assim exatamente, eu pensava que era 12, mas na verdade era 13. E eu tinha 2 igrejas na cidade de Entre Rios. E havia uma igreja, então eu coloquei no itinerário uma igreja, que era em Entre Rios, e eu não sabia que existia outra igreja, sabe? E eu passei 3 meses sem ir naquela igreja. Então imagine como os irmãos ficaram, né? Bom com o pastor por causa disso. E aí ligaram para a associação e fizeram aquela coisa, e aí alguém me ligou, alguém assim teve a hombridade de me ligar, pastor, o senhor não vai vir aqui não? Eu falei, não, já fui, está no itinerário, tal dia. Não, pastor, essa é a outra igreja, aqui nós temos 2 igrejas. Falou, varão, perdão, não sabia, ninguém passou, cheguei agora e tal, mas já marca aí que eu vou fazer uma semana de oração todinha aí para pagar minha dívida, né? E aí eu fiz a Santa Ceia, nessa semana de oração, eu comecei com a Santa Ceia, e uma irmã me procurou no final do culto, chorando, em lágrimas e tal. Ela dizia, pastor, eu queria te pedir perdão, porque nesse período eu falei muito mal do Senhor. Sabe, eu fiquei muito irritado, eu não compreendi o contexto, eu falei muito mal do Senhor, eu queria pedir perdão. Eu falei, fique preocupada. Fique tranquilo, você já está perdoado. E a gente precisa ter esse sentimento, sabe? Porque se a gente se ira com o nosso irmão, se a gente insulta o irmão, ou se a gente chama ele de tolo, não foi o fariseu que disse, foi Jesus que disse, nós não iremos entrar no reino de Deus. No verso 24, Jesus usa aquele texto do dízimo, né? Vocês dão um dízimo do quento e tal, mas ele disse, se você devolver o dízimo e a oferta e você for no altar, e você tiver de mal com seu irmão, volta, não devolva o seu dízimo, não devolva a sua oferta e vá fazer as pazes com seu irmão. Olha o que o versículo 24 diz e como é interessante o que Jesus disse. E deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. O versículo 23 diz assim, olha o 23. Se, pois, ao trazer ao altares tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então não era uma ofensa que você fez, era a ofensa que o irmão fez para com você. Está entendendo aqui a questão, que é mais ampla ainda? Jesus está dizendo assim, se você vai devolver o dízimo, e não é que você está errado, quem está errado é quem? O irmão. Se o teu irmão fez algo contra ti, você não pode devolver nada a Deus, porque aquilo não será aceito. Você precisa procurar o seu irmão que lhe ofendeu e fazer as pazes com ele. Só então a sua oferta será aceita, e só assim você pode entrar no reino dos céus. As coisas foram muito complicadas para os fariseus, porque era fácil devolver o dízimo, era fácil devolver a oferta, e eles devolviam de tudo que tinha. Versículo 28, eles falam do adultério.
vocês não adulteram, mas eu vos digo, que aquele que apenas olhar para uma mulher, ou pode ser vice-versa, né, para um homem, com olhar impuro, você já adulterou com ela e você já cometeu adultério em seu coração. E as coisas começaram a ficar estreitas, porque realmente os fariseus não adulteraram, pelo menos na sua maioria, mas olhar, quem nunca olhou, né, tire a primeira pedra, né? Quem nunca teve um pensamento, que a gente não governa o pensamento, não sei se você sabe, você não tem controle total sobre o seu pensamento. Às vezes nós estamos até na igreja e vem pensamento ruim na nossa cabeça, assim, a gente não tem controle sobre os pensamentos. E as mensagens subliminares que são colocadas sobre nós, né, para essa sexualidade na TV, na internet, nos outdoors, a gente passa, a gente tem contato com essas visualizações. E qualquer um que olhar, desejar ou pensar, Jesus diz assim, esse vai para o inferno. O inferno ficou muito mais perto dos fariseus naquele dia do que nunca. E o versículo 29, sobre justiça, vocês se dizem justos, tanto que esse mesmo judeu que falou aquelas frases, diz assim, se existe duas pessoas no mundo, o Simon, né? Se existe duas pessoas no mundo justas, essa é eu e meu filho. Se existe só uma, essa sou eu. Então você imagine o senso de justiça que o fariseu tinha, né? Eles iam para as praças e oravam, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador, esse publicano. Não é assim? Jesus rebateu essas orações, e eles gostavam de dizer que eram perfeitos. E Jesus diz no versículo 39, né? Se vocês querem exceder a justiça, se alguém te dar um tapa na face... Eu li um livro chamado As 10 Coisas que eu odeio em Cristo Jesus. E uma das coisas que o autor disse que eu odeio em Jesus era essa frase. Parece impossível, não é verdade? As 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Em inglês que eu odeio, mas em português, as 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E eu tenho um sangue um pouco poético, né? E eu fico imaginando, me dá um tapa na face. E para o fariseu, ou para o judeu, cuspir na face, ou dar um tapa na face, era a maior humilhação de todas. Jesus falou, vocês querem entrar no reino dos céus? Não é seguindo as leis que vocês têm que vocês vão entrar no reino dos céus. Se alguém te dá um tapa na face, dê a outra face. E no verso 44, culminando ali já o sermão do monte, é bem extenso o sermão do monte, ele diz o seguinte no verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Perceba que todo o mandamento de Cristo, antagônico aos mandamentos que eles serviam, tem a ver com relacionamento. Então Jesus, ele dá a verdadeira concepção do que é pecado. Pecado não é aquilo que eu faço, pecado é aquilo que eu sou. Primeiro, porque eu não tenho como deixar de pensar em coisa errada. Segundo, eu não tenho como deixar de ser um assassino. Eu sempre estou assassinando as pessoas, falando mal das pessoas. Eu sempre estou pensando mal das pessoas. Para Paulo, pecado não é aquilo que eu faço. Ele diz, um homem entrou o pecado no mundo. Assim todos pecaram e a morte passou a todos. Então, pecado é um estado e não ação. Nós somos pecado. Em pecado concebeu a minha mãe. Nascemos em pecado, diz o profeta. Então pecado não é aquilo que eu faço, pecado é aquilo que eu sou, e nada que eu produza pode ter ato de justiça. Jesus, quando olhou nessa concepção do pecado, ele diz que a justiça de vocês são como trapos. Ele não diz o nosso pecado, ele diz a nossa justiça. Então tudo que nós produzimos é fruto do pecado, até as coisas boas. E o fariseu não entendia isso, ele achava que pelas coisas boas que ele fizesse, ele poderia alcançar a salvação. E o verso 48, Jesus fecha de uma forma fantástica. Vou ler agora o versículo 48, que diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você não deve ser perfeito como os fariseus, você deve ser perfeito como Deus. A gente consegue ser perfeitos como Deus, sim ou não, igreja? Nós conseguimos ser perfeitos como Deus, sim ou não? É claro que não.
Porque no momento que a gente for perfeito como Deus, a gente deixa de ser humano, a gente começa a ser o quê? Deus. Nós não conseguimos ser perfeitos como Deus. O que Jesus queria mostrar para os fariseus é que todos os atos que eles estavam fazendo justiça, na verdade eram injustiça, era pecado, e nós não conseguimos viver nesse mundo sem o pecado. E é impossível sermos perfeitos como Deus, e a concepção correta do que é pecado nos traz a concepção correta de quem nós somos. A justiça própria é anulada nesse momento. O orgulho religioso é colocado por terra. E o fariseu que habita em mim, ele morre. Porque nós sabemos que pecado é muito mais aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos, a natureza pecaminosa. Natureza é algo que é natural, algo que é intrínseco, algo que nasce com a gente e só vai ser transformado através da glorificação, mediante a volta do Messias a essa terra. Jesus mostra que quando temos a verdadeira concepção do pecado, nós temos a verdadeira concepção de quem é Cristo Jesus. Já que nós não conseguimos ser perfeitos como o Pai, se pensarmos mal de alguém, nós vamos para o inferno. Se a gente fala mal de alguém, a gente vai para o inferno. Se a gente olha uma pessoa e deseja, a gente vai para o inferno. Se a gente faz tantas coisas, como aqui Jesus diz, a gente vai para o inferno, então significa que a gente não vai para o céu. E a salvação é apenas um ato de misericórdia de quem? De Deus. Não é um ato do ser humano, não é proveniente de nós, é proveniente do autor da eterna graça, que é Cristo Jesus. E Romanos capítulo 5, versículo 17, nós vamos terminar com esse texto. Jesus, ele, através de Paulo, e vale a pena lembrar que Paulo era um fariseu, Paulo era um dos maiores fariseus. Se está aí na escala de farisaísmo, Paulo, quem sabe, ele era, não sei se existia isso na época, mas o primeiro ancião dos fariseus. Tanto que ele dava vida por essa legião. Matou Estevão e matou muitos cristãos para preservar a igreja. E quantas vezes, irmãos, nas nossas comissões matamos tanta gente para preservar o nome da igreja? Gente com sede de justiça, gente com sede, na verdade, de vingança. E mataram tanta gente para preservar o nome da igreja. Enquanto algumas vezes para os fariseus, o nome de Deus não era honrado para honrar o nome do templo. Mateus capítulo 5, verso 17, para mim, esse é um dos textos mais lindos que Paulo já escreve. Paulo sabia muito bem o que era ser um fariseu, sabia muito bem o que era viver uma vida pesada, achar que os atos vão salvar, e Paulo sabia muito bem o que era isso. Mas quando se encontrou com um verdadeiro Jesus na estrada de Damasco, ficou cego para que pudesse enxergar a verdadeira religião. Ele escreve no versículo 17, capítulo 5, versículo 17, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, se por causa da miséria de Adão e Eva, a gente está aqui, imagine pelo ato de Cristo Jesus. Se o ato de um homem foi capaz de afetar toda a humanidade, um ser humano simples, como Adão e Eva, imagine o ato do Deus encarnado para salvar a cada um de nós. Paulo diz assim, na verdade é maior. O ato do homem que pecou afetou toda a humanidade. Agora imagine o ato do Deus. Ele diz que esse ato abunda na graça, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. E nós devemos ficar felizes, devemos ficar regozijantes, porque a nossa salvação não vem de nós, dos nossos atos, nem dos nossos pensamentos. A nossa salvação vem apenas de Cristo Jesus. E Ele quer abundar a sua graça sobre nós nessa manhã. Ele quer fazer a gente viver, não a religião, mas viver a espiritualidade. E a música que vai ser cantada agora, fala um pouquinho sobre isso, sobre Israel. Pode vir cá para frente. Que por muito tempo esqueceu do verdadeiro Deus e apenas seguiu tradições, ritos, leis criadas não por Deus. E as leis, mesmo criadas por Deus, ela não pode superar
a lei que rege todos os mandamentos, que é a lei do amor. E que Deus tome você nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam ante a visão, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Cante comigo. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Amém? Nós temos muito que aprender com os fariseus e até hoje com os judeus. O meu sábado mudou muito depois de ter contato com eles, ao ver que o comércio fechava meio-dia e eles iam para casa se preparar para o sábado. E que coisa linda a alegria deles de receber o sábado. E meus cultos lá em casa ficaram muito mais alegres depois de ter contato com eles. Mas precisamos desaprender algumas coisas. E que nesta manhã o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, te convença que somente pela graça dele seremos salvos em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amado Pai, nesta manhã entendemos teologicamente o que é o pecado. Entendemos através das palavras de Jesus Cristo que o pecado não é aquilo que nós fazemos, o pecado é aquilo que somos. E todo pecado é o rompimento do relacionamento com o próximo e com Deus.
Porque o pecado causou separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo é a religação. Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida, que nos traz de volta e nos religa com o Pai, fazendo com que os nossos pecados e os nossos atos de pecado não seja um muro que nos separe do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a verdadeira concepção do que é pecado faz entender que verdadeiramente nós somos, que a nossa justiça não é nada, que os nossos atos são imundos, que aquilo que fazemos na igreja e fora dela são passadas pelos canais do pecado que existe em nossa vida e são vistos como Tu, Senhor, como trapos de imundície. Se entendemos quem somos, vamos ser mais misericordiosos com os nossos próximos, que somos as mesmas pessoas. Assim como o judeu, ó Deus, na hora de orar, se reveste do talite, que é a Tua presença, e sente que todos são iguais, porque todos estão debaixo do mesmo cobertura, que podemos entender que todos nós carecemos da cobertura do Espírito Santo sobre nós, e não somos juízes, somos apenas, ó Deus, pecadores, somos apenas réu no mesmo tribunal, e que essa concepção nos faça buscar incansadamente, desesperadamente, aquele quem pode nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos religar de volta com Deus, que é através do sangue de Cristo Jesus, que possamos ser dedicados, zelosos, reverentes, dedicados integralmente à Tua obra, mas que não possamos esquecer nessa dedicação e nesse zelo, Senhor, do mais importante, que é o amor para com Deus acima de todas as coisas, o amor para com o nosso próximo, o amor para o nosso inimigo. E nos ensina, ó Deus, desse espírito que não é humano, é divino, de ser ofendido, de ser machucado, de ser humilhado, e mesmo assim pedir perdão, de mesmo assim, Senhor, amar aquele que nos ofende. E entendendo que nós não vamos alcançar o céu pelos nossos méritos, queremos nos subir e julgar, Senhor. A graça incompreensível, a graça estúpida, humanamente falando, a graça que excede todo entendimento, que nesta manhã é regada sobre nós, nos dando a certeza da nossa vitória sobre o pecado e a certeza da nossa salvação pelos méritos de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque cada dia está matando o fariseu que existe dentro de nós, e que esse senso de justiça própria cada dia possa morrer, Senhor, para entendermos que todos que estiverem um dia no céu vão entender que são indignos de estar lá, mas aquele que é digno, aquele que é o Cordeiro digno de todas as coisas, se fez digno por nós. Aquele que é justo se fez justo por nós. Aquele que é merecedor de todas as coisas se merecedor por nós, que somos imerecíveis de qualquer coisa. Aquele que é abençoado se fez amaldiçoado na cruz do Calvário por nós. E assim nós temos direito, não direito intrínseco, mas direito por herança da vida eterna, através do nosso Pai, que é Cristo Jesus. E que possamos sair desse templo mais leves, mais tranquilos, em saber que se estamos errando, se estamos em pecado, se não estamos alcançando o alvo ou o ideal que o Senhor espera de cada um de nós, ainda assim a Tua graça abundou sobre nós. E nos faz, Senhor, espalhar essa graça para todos aqueles que nos cercam. Ser sal e luz para as pessoas que estão vivendo no pecado e não sabem que estão pecando, ou para aquelas que estão criando novos pecados e novas leis e novas tradições e novas coisas e não estão entendendo quem é Cristo Jesus. E nos faz ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque disso sim depende a nossa salvação. Toma nossa vida em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que todos tenham um sábado poderoso na presença de Deus. Muito bom, vale a pena lembrar que amanhã voltam os nossos cultos presenciais e transmitido também. Então amanhã a igreja estará aberta.
será de 8 às 9, né? Nosso horário padrão. 19h30, perdão. 7h30 a 8h30. E aí a igreja vai estar aberta para receber vocês. Que Deus abençoe.